Estamos aqui agora com o nosso querido irmão José Henrique. Ele é o representante do Ministério Portas Abertas aqui na região de Belém. Irmão José, muito bem-vindo, muito obrigado também por estar aqui conosco para compartilhar sobre esse ministério tão lindo que é o Portas Abertas. Muito obrigado, pastor. É muita alegria estar com o senhor, falando sobre Portas Abertas, que é uma maravilha, né? O Ministério Portas Abertas eu amo com todo o meu coração, né? Mas tem muitas pessoas ainda que não sabem o que é o Ministério Portas Abertas. Fala um pouquinho pra gente, José. Bom, isso é muito importante, todo mundo me pergunta sobre isso, né? Mas é bom a gente contar a história de como é que surgiu e muita gente vai entender como é que é o ministério. Que desde essa época, desde 1955, né, quando um jovem holandês chamado Vanderbilt, mundialmente conhecido como Irmão André, foi convidado para um congresso da juventude lá na Cortina de Ferro, regime comunista. E aí ele, devido à propaganda, né, comunista, né, que faziam, e ele foi e viu que muitos cristãos, eles precisavam de bíblias, precisavam de suporte, precisavam de pastores, viviam muito entristecidos, oprimidos. Então, quando o irmão André voltou, né, ele foi e começou a divulgar para várias pessoas sobre a situação dos cristãos ali na Cortina de Ferro. E a partir daí foi juntando pessoas, foi divulgando, voltou várias vezes, né? Deus sempre abençoou para que ele pudesse entrar na Cortina de Ferro. Nem todos os países tinham uma abertura, né? Mas sempre ele conseguiu ir, pelo que Deus tinha abençoado, né? Abençoou até hoje. E hoje nós fazemos do mesmo jeito. Divulgamos para os cristãos em países livres sobre a situação dos cristãos em países de extrema perseguição. Hoje o Portas Abertas atua em mais de 60 países. Então, onde estiver um cristão sofrendo, precisando de bíblias, precisando de assistência, precisando de advogados, precisando sair de um país, porque senão a família toda pode ser assassinada, passando necessidades, em lugares em que a comunidade, né, não permite que um cristão, só por ser cristão, tenha acesso a saneamento, acesso à saúde, atendimento, né? Então aí fica impossível de um cristão viver. Mas o importante, né, sempre o irmão André fala sobre isso, é que permaneça o testemunho cristão. Só que você tem que dar condição para que a igreja sobreviva nesses lugares, né? Por exemplo, na Coreia do Norte, muitos cristãos que fogem da Coreia do Norte, né, são ensinados, são cuidados, né? Na China, né, e depois vai para a Coreia do Sul, querem voltar para pregar o evangelho aos seus familiares, mesmo sabendo que podem nunca mais voltar e serem assassinados também no regime comunista. É uma realidade, irmão, que parece que nós brasileiros, muitos de nós brasileiros não imaginam que existe, mas existe. Porque aqui no Brasil nós vivemos um cristianismo com uma certa liberdade, aliás, com bastante liberdade. 90% do Brasil se declara cristão. Mas todo ano a Portas Abertas faz aquele ranking de 50 países que mais perseguem os cristãos. Coreia do Norte está em primeiro lugar já há muitos anos já, né? E eu lembro de várias histórias, eu leio muito sobre isso, sobre cristãos perseguidos e como é a vida deles. Lembrei de uma cantora chamada Ellen Berhane, que foi presa por quase 2 anos dentro de um container na Eritreia, simplesmente por cantar músicas gospel. Então, tem muitos cristãos sendo perseguidos ao redor do mundo, né? Ellen Berhane foi um marco, hoje ela vive na Europa, né? E ela cantava e louvava dentro de, vamos dar a realidade, como é que é, dentro de container, uma área desértica, né? Uma área chamada subsaariana, em de manhã 50, 60 graus, e à noite, clima de deserto é 10 graus. E ela sempre louvava e muitos guardas não entendiam na situação que ela estava, e diziam para ela, bastava que ela renunciasse a Cristo, que ela ia voltar, né? Ia voltar à sua vida normal, mas ela continuava lá, não negou a Cristo. Ela contagiou também as outras pessoas que estavam presas com ela, né? Por outros crimes, não somente por ser cristão, mas juntamente com outros cristãos, e orava. Então muitos não entendiam, né,
esse amor por Jesus. E certa vez ela conseguiu fugir, o guarda que fugiu, se converteu, aceitou Jesus, e ele foi esquartejado, né? Mas ela conseguiu fugir, né? Mas está com Jesus, graças a Deus. Então, na realidade, é isso mesmo. Muitos cristãos em países livres não têm ideia do que acontece em países somente por alguém ser cristão. Simplesmente pelo fato de ser cristão ou ter nascido numa comunidade cristã. É muito sério isso. E aí nós precisamos divulgar. Para quê? Para que as pessoas orem mais, se interessem mais. Tantas causas as pessoas lutam, né? A gente vê racismo, né? Ideologia, né? De gênero e tal. Pessoas lutam, né? Mas os cristãos precisam entender que com muito maior dificuldade um cristão vive em países de extrema perseguição religiosa, só pelo fato de serem cristãos. E muitos cristãos ainda hoje no Brasil não sabem da realidade que acontece. Eu sempre digo assim, metade do mundo é verdade. Tem perseguição só por causa de uma pessoa ser cristã. Terrível, né? Empresta aqui, por gentileza, a revista. Eu quero aqui também divulgar a revista Portas Abertas. Nessa revista, ela é mensal, meu irmão? Ela é mensal? É uma revista mensal. Uhum. Ela vem com informações tremendas, né, de campo. Ela vem com os testemunhos, são importantes. Vem com motivo de oração diário. E também tem uma forma de você preencher uma ficha, né, que outra pessoa queira receber a revista Portas Abertas, também recebe. Então você que quiser conhecer mais sobre o ministério, entre no site Portas Abertas e faça parte dessa rede de ajuda e oração pela igreja perseguida. Irmão José, muito obrigado pela sua participação e por nos mostrar a realidade da igreja perseguida ao redor do mundo. Deus abençoe. Agradeço muito e eu quero pedir a todos os espectadores, né, que orem pela igreja perseguida, orem pelos países, entre no site portasabertas.org.br. Tem material diverso lá, tem vídeos, tem informações, tem a lista de classificação dos países, né? Qual o pior lugar para um cristão viver? Coreia do Norte, né? Muito tempo na primeira lista. E também lá você pode se cadastrar, pode receber essa revista, ela é R$40, paga só uma vez, né? Recebe durante um ano, Portas Abertas não pede dinheiro. Mas nós pedimos sempre oração. Ore pela igreja perseguida.